Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. E, como disse o repórter Marcelo Larcher, a Câmara dos Deputados deve votar nesta semana o projeto de lei complementar do governo que trata da regulamentação da reforma tributária. A proposta foi aprovada pelo Senado na última quinta-feira, mas como o texto foi modificado pelos senadores, voltou para uma nova análise dos deputados. Em linhas gerais, o projeto detalha as regras para a cobrança de 3 novos impostos sobre o consumo. Na sexta-feira, nós entrevistamos o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, sobre o assunto. Hoje voltamos ao tema sob nova perspectiva. Quais serão os impactos do novo sistema de cobrança de impostos no país na vida do brasileiro? Já está em linha com a gente o tributarista Carlos Pinto, diretor do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Bom dia. Muito bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico para dar esses esclarecimentos técnicos sobre a reforma, que muitas vezes acaba ficando meio distante, meio abstrata para a população em geral. Queria começar falando dos impostos, né? O que muda na vida da gente com esses impostos mais gerais, que reúnem, que agregam, que vão agregar impostos que hoje em dia a gente paga separadamente? O que isso traz para o nosso cotidiano? Bem, primeiramente é importante entendermos que temos aí o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e, naturalmente, o IPI. A proposta do governo foi de simplificação. É importantíssimo a gente trazer essa denotação, pois nessa primeira etapa da reforma, o objetivo foi de trazer uma transparência e um melhor entendimento do que está se pagando para a população. E aí, eu gosto sempre de colocar este ponto, porque o Brasil tem um interesse muito grande de entrar para os países da OCDE. E dentro dos países da OCDE, existe a adoção do IVA, que é o Imposto do Valor Agregado. E o Brasil, de uma certa forma, inovou até ao trazer o modelo do IVA dual, dividindo então esses tributos para o IBS e a CBS, um de competência federal e outro de competência estadual, que serão geridos aí e substituirão esses tributos que eu comentei no começo, fazendo então uma percepção mais simples por parte da população. Pois é, inclusive na entrevista que a gente fez sexta-feira com o deputado Reginaldo Lopes, ele falou que uma das consequências da reforma tributária era que nós, enquanto consumidores, a gente poderia ter claro ali na hora da gente comprar um bem ou contratar um serviço, ver exatamente quanto a gente vai estar pagando. Na prática, isso vai se dar como? Vai ter isso especificado no ticket da Caixa Registradora, na nota fiscal? Como é que o consumidor vai saber exatamente quanto que ele pagou de imposto? Hoje, Cláudio, já existe um projeto, inclusive nós do IBPT trabalhamos arduamente com isso, que é o de olho no imposto. Já existe no cupom fiscal e na nota fiscal a informação da carga tributária aproximada, que é informada ao contribuinte. Então, imaginemos que a preparação já existe, o campo já existe. O que vai agora, de fato, acontecer é a informação do valor que efetivamente foi pago, porque a nossa metodologia ela traz aí parâmetros que demonstram uma carga tributária aproximada. Agora, o contribuinte, o cidadão, ao realizar a compra de um produto ou a contratação de um serviço, ele vai ter a percepção exata do imposto que está sendo pago para estes itens. Por que é que eu coloco isso? Porque não podemos esquecer que esta simplificação se deu apenas para os tributos que incidem sobre consumo. Quando a gente olha folha de salário e todos os demais que estão envolvidos na cadeia produtiva, estes naturalmente não aparecerão na nota e comporão o preço. Mas, para fins de uma melhor interpretação, o consumidor agora saberá sobre o consumo que de fato está sendo pago.
E eu lembro de uma outra entrevista que a gente fez com o deputado Mauro Benevides Filho, que ele falava assim que essa simplificação é interessante também para as empresas, porque hoje em dia, por conta desse sistema tributário muito complexo, as empresas têm que ter estruturas também complexas para lidar com ele. Na hora de simplificar, o consumidor também pode ter isso, pode ver isso em refletido nos preços. A gente pode ter alguma redução nos preços por conta de uma simplificação nesses custos das empresas, nesses custos que as empresas têm hoje para lidar com essa questão tributária, ou não? Não vai ser uma coisa que a gente vai perceber imediatamente, justamente porque esses outros encargos ainda não estão simplificados. Muito bom questionamento. Estamos aqui, então, falando de obrigações acessórias. O Brasil bate recorde no que diz respeito a cumprimento de obrigações acessórias. São mais de 2.300 horas e isso exige um custo de pessoas e de tecnologia. Perceba que, a curto prazo, essa percepção ela não vai ser notada, principalmente porque teremos aí, ao longo do período de 10 anos, o acúmulo de dois regimes rodando simultaneamente. Então, temos o antigo e o novo. Isso, de alguma maneira, exigirá um maior investimento em pessoas, em treinamento, e, obviamente, que quando a gente fala de empresas, isso tudo entra no custo que é repassado para o consumidor dentro do preço do produto ou do serviço. Acredito que, dentro aí da conclusão do período de adaptação, possamos perceber uma melhor percepção, né, avaliação desse custo diretamente envolvido para o cumprimento. Mas a curto prazo, eu não acredito que isso venha a ser notado, percebido primariamente aí pelo contribuinte. Professor Carlos Pinto, uma outra questão que vem sendo discutida é sobre a alíquota máxima do imposto, né, desse imposto de valor agregado. E inclusive, eu vi umas notícias de que ontem teve uma reunião, o deputado Reginaldo tinha falado na sexta-feira que ontem alguns deputados iam se reunir para já preparar a reunião de líderes de hoje, que vai decidir sobre a questão da votação da regulamentação. E ontem eu vi na imprensa uma declaração de que ele vai tentar estabelecer um teto aí de 26,5% para essa alíquota do imposto de valor agregado. Como é que o senhor acompanha essa discussão especificamente sobre essa alíquota? Eu vejo que, na leitura do senador Eduardo Braga, quando ele apresentou as mudanças, essa foi uma questão bem interessante, porque, inclusive, houve uma previsão, mas não houve ali um estabelecimento de uma penalidade, de uma punição para quem descumprir esta alíquota máxima. Ele coloca de que o executivo poderá intervir quando não for alcançado esse teto, mas naturalmente até ele comentou que buscar-se-á ter uma aplicação de uma punição para quem descumprir. Ter esta percepção de alíquota máxima, ela traz, de uma certa forma, uma tranquilidade para nós que somos contribuintes, que somos consumidores. Porque, de alguma maneira, a gente vai conseguir estabelecer ali dentro do orçamento um custo. Contudo, quando a gente percebe que a reforma ela ainda tem nuances a serem decididas, ainda que diga-se que a alíquota vai ser 26,5% no teto, há uma grande preocupação para que isso de fato seja cumprido. E aí os instrumentos jurídicos, os instrumentos legislativos, eles precisam estar muito bem definidos para que não tenhamos aí uma grande colcha de retalhos, né, Cláudio? É importantíssimo a gente perceber que um projeto que tinha a ideia de simplificar, a premissa de simplificar, ele se tornou, na verdade, uma grande confusão, né? Foram mais de 600 emendas ali, discussões em cima de discussões, agora volta para a Câmara, os deputados ainda não sabem como é que vão interpretar, e no fim do dia nós temos representantes do povo que nem sempre entendem da tributação, nem sempre entendem da legislação, e realmente é um desafio. Mas se nós conseguirmos estabelecer um teto,
e isso for seguro e devidamente transparente para a população, para que ali dentro não tenham os famosos arrumadinhos brasileiros, eu acredito que será de muita valia para o povo brasileiro. A gente está recebendo aqui no painel eletrônico o tributarista Carlos Pinto, ele é diretor do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, está conversando com a gente sobre como a reforma tributária, a regulamentação da reforma tributária que já foi aprovada, agora é a vez da regulamentação, como é que todos esses detalhes podem influenciar a vida do brasileiro. Professor, eu queria agora chegar no imposto seletivo, o famoso imposto do pecado, também foi objeto de muita negociação, foram retirados itens, foram colocados outros. E na prática, é possível a gente analisar que isso vai influenciar mesmo no consumo do brasileiro? Quer dizer, essa intenção de frear um pouco o consumo de produtos ou prejudiciais à saúde, ou produtos prejudiciais ao meio ambiente. A gente consegue mudar hábitos de consumo com a tributação? Esse questionamento, mais uma vez, é importante tecer para a população. Já temos hoje, dentro do nosso ordenamento, o princípio da seletividade. Um produto, um serviço, quanto mais essencial à nossa sobrevivência, menos tributo ele deveria ter. A título de exemplo, energia elétrica, ninguém vive sem. Então, ali na energia elétrica deveríamos ter um impacto tributário muito menor. O mesmo acontece com itens da cesta básica. Isso já existe. O que está apenas se formatando, e eu falei no começo da entrevista, Cláudio, e agora eu vou reforçar, é o interesse político do Brasil para entrar nos países da OCDE. A OCDE ela tem um selo, digamos assim, muito relevante para esses países, principalmente para o Brasil. Nos países que fazem parte da OCDE já existem tratativas que impactam diretamente em produtos que são cancerígenos, que têm alto teor de sódio, que têm características de uso de substâncias químicas, e naturalmente esse imposto, ele de alguma maneira, ele regra o comportamento do consumo. Então, o imposto do pecado, como dito, ele tem essa característica de regular um consumo que pode ser exacerbado e aí acaba voltando a conta para a saúde pública, por exemplo, o cigarro, a bebida. Neste caso da reforma, que teve aí a regulamentação apresentada e é o tema que vai para o Senado, viu-se muito claro a questão da incidência para arma de fogo e para munições, que já é uma característica governamental, de represálias aí ao uso de maneira indistinta de arma de fogo, como diferentemente do que aconteceu na gestão anterior. Então, a gente acaba percebendo que o imposto do pecado ele tem que ter uma razoabilidade, principalmente porque temos aí uma grande parcela da população de baixa renda e, a título de exemplo, a salsicha, ela é extremamente industrializada, mas ainda é um alimento que vai para a mesa de uma boa parte da população, e onerar isso de uma forma abrupta, ela pode trazer consequências no sistema como um todo. Mas é um imposto que já existe, não é novidade, e que ele vai ser utilizado para regrar o consumo de uma maneira inteligente, de uma maneira que consiga aí trazer uma segurança de uma certa maneira para toda a população. Professor, para a gente encerrar, eu queria abordar uma novidade, né, que as pessoas ainda estão se acostumando com ela, estão ouvindo ela pela primeira vez, que é a questão do cashback, né, um mecanismo de devolução de parte do que foi pago em impostos, mas para uma população específica, né, para uma população de renda específica. Como é que o senhor acha que o consumidor de baixa renda vai reagir a isso? Isso realmente vai fazer diferença na vida dele? Cláudio, de uma maneira muito objetiva, sem querer fugir do tema, eu me preocupo muito com esse aparato tecnológico que vai ser necessário para instrumentalizar toda esta regulamentação que está sendo desejada.
não apenas no que diz respeito ao cashback, mas no que diz respeito também ao split, que é uma forma que se quer fazer ali, inclusive buscando uma redução da sonegação. O cashback ele precisa ser muito bem definido e ele trazer muita segurança no que diz respeito à tecnologia. Eu coloco isso de uma maneira muito objetiva, porque historicamente temos até é, a existência de pessoas já falecidas que estavam sendo beneficiadas com os programas assistenciais do governo. Então, quando a gente fala de cashback e é uma maneira de se buscar uma justiça fiscal, né? Porque quando a gente fala de direito tributário, pessoal, a gente não pode falar em igualitário, mas sim equalitário, ou seja, quem ganha mais contribui com mais. Ele precisa ter uma segurança muito forte no que diz respeito à devolução. Principalmente quando eu visualizei a primeira vez, não duvido nada de que amanhã vai estar sendo pedido para alguém comprar em seu nome algo, já que aquele vai ser favorecido e esse outro não. Então, essa questão do cadastro único é uma chave mestre que se prende a todo este benefício do cashback, mas eu vejo com bastante preocupação a instrumentalização disso, principalmente porque exigirá o uso de uma tecnologia extremamente segura, que seja blindada às fraudes e que traga aí realmente o real conceito do que se quer, que é a justiça fiscal, a equalização deste custo para que aqueles de menor renda possam ter acesso de uma maneira privilegiada aos bens e consumo. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o tributarista Carlos Pinto, diretor do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Ele nos deu esclarecimentos muito importantes, detalhamentos sobre a regulamentação da reforma tributária que está sendo examinada pelos deputados nesta semana. Carlos Pinto, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu agradeço imensamente a esse detalhamento, a esse olhar da pessoa mais técnica para a gente leigo que não entende muito desse assunto. Muito obrigado, Cláudio, e um bom dia a todos.